Um outro ponto que nós temos que destacar na nossa aula é a análise dos fornecedores no ambiente competitivo, né, considerando o modelo tradicional das cinco forças. Então, é claro que nós não vamos detalhar muito isso, mas é importante a gente observar nesse ambiente competitivo, por exemplo, qual é o poder de negociação dos compradores e dos fornecedores, né? Isso pode te trazer vantagens ou desvantagens. Se você for, por exemplo, um comprador com alto poder de negociação, né, dadas as suas características, você pode conseguir melhores resultados dessa negociação, desse processo de compra com seu fornecedor. Mas é claro que o fornecedor também ele pode ter um poder de negociação maior do que o seu, e isso pode te trazer algumas desvantagens. Cabe destacar também que quando o comprador tem alto poder de negociação, mas não sabe utilizar isso, ele pode trazer problemas de longo prazo para ele mesmo, como por exemplo o enfraquecimento, o endividamento desse fornecedor, ok? Então é uma análise extensa, complexa, mas cabe a gente destacar aqui, né, que é importante no seu processo de estratégia de compras analisar o poder de barganha dos fornecedores. Um outro ponto interessante da gente destacar no nosso processo de gestão de compras e ainda nesse processo de seleção e desenvolvimento de fornecedores é a questão do benchmarking e a melhoria contínua, né? Então, uma coisa importante, não basta você ter o fornecedor, selecionar, às vezes, muitas vezes até investir, desenvolver esse fornecedor para que tenha melhores condições técnicas de te atender e não fazer a sua avaliação continuamente. Então, o desempenho desse fornecedor deve ser avaliado para saber se ele mantém os padrões, se ele melhorou, se ele continua apto ao fornecimento, né? Nesse processo aí, então, de benchmarking e melhoria contínua, é importante desenvolver formas de avaliar continuamente o desempenho dos fornecedores, realizar reuniões, encontros de melhorias contínuas para estabelecimento de metas, por exemplo, com esses fornecedores, realizar o benchmarking externo, ou seja, quem fornece e como que ele faz, quais são os resultados, por que ele tem um resultado melhor do que o nosso, né? Tanto em termos de preço, quanto em termos de custo, tanto em termos de qualidade, ok? E, periodicamente, reavaliar também o seu grupo interno de compras, os seus contratos, além dos seus fornecedores que você deve avaliar continuamente. Então, na verdade, esse é um enfoque moderno, né, do que simplesmente você ter uma relação comercial com o fornecedor. A partir do momento que não está mais servindo, você busca outro, né? Nós já vimos que se você quiser uma melhor estabilidade, um aumento do desempenho do fornecedor, a parceria ela é importante. É claro que a empresa não vai insistir numa parceria que ambas as partes não concordem, mas sempre que possível isso é interessante para o negócio, ok? Bom, e para a gente encerrar a nossa aula, a gente apresenta aqui como pode ser um processo, né, de realização de compras, tá? Saindo um pouco da estratégia e entrando mais no operacional, considerando que tudo isso que a gente viu na nossa aula já foi resolvido, a empresa já pensou, já desenvolveu, ok? Bom, então o processo de compras ele começa com uma requisição de compras de algum setor da sua empresa, né? E essa compra pode ser de qualquer um dos itens que a gente viu na nossa aula que podem ser comprados, ok? Bom, primeira coisa que a área de compras, ao receber a requisição, deve analisar é uma compra regular? Se é uma compra regular, há um contrato anual para ela, porque podem existir compras esporádicas e que não apresente a necessidade de você ter contratos de compra, ok? Então, se há um contrato anual para esse tipo de compra regular, simplesmente se emite o pedido, porque você já tem o fornecedor cadastrado, desenvolvido, selecionado, dadas as condições que você estabeleceu como necessárias. Se não há um contrato anual para esse tipo de compra, então o último fornecedor que você comprou, mesmo sem ter contrato, foi satisfatório?
Sim. Então, você pode passar para uma outra decisão. Ainda há tempo de checar o mercado, verificar um outro fornecedor? Então, se não, você emite o pedido, tá? Voltando lá em cima do nosso processo de compras, nós temos, né, a requisição. Se não for uma compra regular, então a empresa vai fazer uma lista das possíveis fontes de suprimentos, ok? Vai fazer as cotações de preço, obter outras informações necessárias, selecionar o fornecedor e confirmar o preço e as condições e emitir o pedido. Daí a gente nota, se você já tem fornecedores cadastrados, contratados e até mesmo com contratos anuais para suas compras regulares, é mais fácil fazer o seu processo de compras, porque senão você vai ter que desenvolver todo esse processo de verificar os fornecedores, fazer as cotações e selecionar aquele mais adequado. E voltando no nosso fluxo, se o último fornecedor não foi satisfatório, né, para o caso de uma compra regular, e caso você não tenha um contrato com esse fornecedor, você vai ter que voltar ao princípio para fazer uma lista resumida, fazer as cotações de preço, selecionar o fornecedor e confirmar as condições, para aí sim emitir o pedido. E é claro que o nosso processo ele não termina com a emissão do pedido, né? É importante que se faça a avaliação do desempenho desse fornecedor, das suas entregas, para que você possa ter insumos para que se analise, né, esse fornecedor, esse fornecimento, num outro momento em que você tiver a necessidade de fazer um pedido de compra ou até mesmo de contratar um fornecedor. Ok? Bom, essa nossa aula ela foi bastante resumida, porque falar de gestão de compras envolve uma série de conhecimentos de diversas áreas da empresa. Então, nós aqui fizemos só um resumo geral. E, é claro, se você tiver interesse, procure o nosso material para se aprofundar nesses conhecimentos. Ok? Nós chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Nós agradecemos a atenção de todos. Se tiverem necessidade, vocês podem acessar os links da nossa disciplina que estão no nosso cronograma, que são o blog da disciplina, o canal do YouTube e o e-mail do professor, ok? Não se esqueçam do nosso método de estudo, então assistam os vídeos, leiam o texto de referência, façam os testes de conhecimento. Se tiverem alguma dúvida, retornem ao início. Caso as dúvidas persistam, vocês podem entrar em contato com o professor que nós teremos o prazer de tirar a sua dúvida. Então é isso, até a próxima aula e bons estudos.